Abra comigo sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, verso 1. Aleluia. Você que está anotando, pode ligar as luzes. Depois a gente louva mais. A gente vai orar bastante hoje. Quem gosta de orar? Amém? Esse pastor não sou muito chegado a orar, não. Eu oro pouco. Você vai orar bastante hoje. Ou melhor, eu vou orar para você ficar tão perturbado que você vai querer só orar, irmãos. Você vai ficar muito doido, você vai querer só orar na tua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o resgate da essência, irmãos. E nós vamos falar sobre o chamado de Jonas. Amém? Então você que está anotando, se você quiser escrever já esse tema, é muito importante para você depois se localizar. O resgate da essência, aceitando o chamado. E nós vamos falar sobre Jonas hoje, o chamado de Jonas. E nós vamos ler esse capítulo de número 2. E essa é uma das orações mais incríveis que nós vamos ler dentro das Sagradas Escrituras. A oração de Jonas é uma oração que ela é muito impactante. Versículo 1 diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo, e as águas agitadas me envolverão, e o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça, e afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. E aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezaram a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aleluias! Glória a Deus. Você pode dizer um amém por essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, Jonas, eu acredito que você já ouviu falar, que você já ouviu inúmeras vezes alguém ministrar sobre Jonas. E a história de Jonas, ela é uma história que ela vai trazer lições para nós de arrependimento. Ela vai nos trazer lições sobre abandonar o propósito pelo qual o Senhor nos chamou e nos vocacionou. Ela vai também nos ensinar acerca de alguém que foi perdoado, de alguém que recebeu a segunda chance, mas que também não gostou de que Deus desse a segunda chance para o povo de Nínive. Porque Jonas, ele é muito contraditório. Ele foi perdoado. O Senhor perdoou porque ele estava fugindo do propósito dele. E aí ele faz essa oração. No texto não diz se foi no primeiro dia, se foi no segundo dia, se foi no terceiro dia. E isso também me fez lembrar de uma coisa importante. Que às vezes nós estamos diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, e nós fazemos uma oração e às vezes aquilo que nós oramos não vai acontecer agora, amanhã. Pode ser que demore um mês, pode ser que demore uma semana, mas aquilo que nós falamos ao Senhor, o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde e corresponde com aquilo que nós, com muita fé, declaramos a Ele. Então eu não sei se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, mas uma coisa eu sei que Jonas se lembrou do Senhor e ele orou. Quem está comigo, irmãos? Amém?
E uma coisa importante que a gente precisa entender aqui hoje. Jonas, a palavra diz no capítulo 3, irmãos, eu vou deixar uma lição de casa para você. Anota pra você não esquecer. Leia o livro de Jonas completo. 4 capítulos, irmãos. Leia o livro de Jonas. Eu vou resumindo, para nós entendermos o que Jesus quer dizer para nós aqui hoje. Jonas, ele chega a um ponto no capítulo 3 que ele se ira com o Senhor. Porque Deus, ele perdoou o povo de Nínive. E aí o que é engraçado é, como eu disse, Jonas foi perdoado. E aí Jonas, ele começa a ter um diálogo com o Senhor. E ali o Senhor começa a tratar com ele. E aí é engraçado que o livro de Jonas não tem fim, você não sabe o que aconteceu com ele no final. Mas o que eu quero hoje trazer o que o Espírito de Deus me trouxe ao entendimento, é de que às vezes nós ficamos dentro de um grande peixe. O nome desse grande peixe que Jonas entrou era medo, talvez insegurança, talvez covardia. E o que o Espírito de Deus hoje quer trazer para nós aqui hoje é: qual é o nome do peixe que você ficou dentro? O que paralisou você? O que te impediu de você ativar, de você ter o seu chamado no Senhor? O Senhor hoje, Ele quer nos resgatar desse lugar que nós ficamos aprisionados, para que a glória dEle se manifeste na nossa vida, na nossa família e em todas as pessoas que nós acessarmos. Eles vão ser abençoados, irmãos. Através de nós vamos receber de Deus e através de nós vamos acessar essas pessoas e elas vão ser muitíssimos abençoadas pelo Senhor. Amém? Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Jonas, irmão, Jonas ficou preso dentro do seu maior trauma. E o trauma talvez pode ser que o trauma que você viveu do 2021, pode ser que nesse início de 2022, ele possa ainda estar te segurando, sendo um freio de mão na tua vida. E o Senhor está dizendo, não, você pode ir mais fundo, você pode ir mais longe, você pode chegar mais perto. Então, se você está escrevendo, escreva isso: não posso ficar preso no meu trauma. Não posso ficar preso no meu trauma. Irmãos, eu não sei se foi o luto, eu não sei se foi a dor, eu não sei se foi a perca, não sei se foi uma frustração, mas eu tenho certeza de uma coisa: que quando nós estamos no propósito eterno de Deus, nada, inferno, Satanás, potestades, nada e ninguém vai poder nos impedir, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A igreja brasileira, tá? Não é a presbiteriana, não é a Colap, eu estou falando da igreja brasileira. Ela ficou adestrada, uma parte. E quando eu digo igreja, irmãos, não estou falando da noiva de Cristo. Tem uma noiva de Cristo forte, irmãos. Mas quando eu digo a igreja que agora é a instituição, muitas igrejas, elas ficaram adestradas por conta da pandemia, do Covid-19. Porque o Covid assustou. O Covid, ele veio e trouxe muitas coisas. E a igreja ficou insegura. E sabe o que o Senhor está trazendo para nós nesse ano de 2022? Que nada é maior do que o nosso Senhor Jesus. Nada. 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 Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu não estou querendo tirar a importância e a relevância que foi essa peste, que foi essa enfermidade, essa doença. Mas eu estou querendo dizer é que muitas pessoas, e isso não acontece aqui. Está gravando, pastor? Ixi, não posso falar então. Só acontece lá naquela igreja, sabe que você foi lá ministrar? Os irmãos estão com dor de cabeça, não querem mais ir à igreja, porque está com dor de cabeça. E aí eu não consigo entender, se eu estou com dor de cabeça, o ser humano vai trabalhar, mas com dor de cabeça não vai ao culto. Então, peraí, vamos recapitular as nossas prioridades.
para o trabalho, que é uma necessidade que todos nós temos, porque temos famílias e temos prestações de contas. Então, para o trabalho, a dor de cabeça não importa. Mas para prestar o culto ao médico dos médicos, que pode me livrar da dor de cabeça, eu não vou. A gente não pode ser essa igreja. Nós não podemos ser essa igreja. A gente tem que ser uma igreja que tem ativação de propósito. Uma igreja que flua nos dons espirituais. Irmãos, nós precisamos voltar ao lugar de onde nós paramos. Irmãos, a gente era uma igreja de oração. Uma igreja que buscava pelos dons. Irmãos, às vezes, nesses últimos dias, o que eu tenho mais ouvido é pessoas orando porque querem os seus bens, querem ter uma casa melhor, querem ter um carro melhor, e eu não anulo isso, isso é uma bênção de Deus, irmãos, e você vai ter, em nome de Jesus, no tempo certo. Mas eu quero te falar uma coisa: nós precisamos voltar a orar pelos dons espirituais. Nós precisamos voltar a orar pelos doentes. Nós precisamos voltar a orar por pessoas que estão possuídas de demônios e expelir os demônios, irmãos, em nome de Jesus. A igreja, ela precisa voltar para o seu lugar original. Nós viemos à casa do Senhor e nós não temos vontade de orar. O Senhor está nos despertando. Esse propósito 12 dias, ele é profético porque ele desperta. E ele é apostólico porque ele vai te levar para o lugar que você tem que estar. Amém, irmãos? Aleluia. Jonas, fala comigo, Jonas. Ele negou a vontade do propósito. Ele negou a fé. Jonas, ele se negou. E nesse ano de 2022, a igreja está proibida de se negar ao propósito. Porque você foi chamado pelo Senhor. Você tem um propósito do Senhor. E através desse propósito do Senhor, é que Ele vai te levantar. E Ele vai trazer sobre você aquilo, irmãos, que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que é, irmãos, maravilhoso diante do Senhor. Eu coloquei algumas coisas aqui, irmãos, importantes para a gente. Eu coloquei aqui algumas coisas importantes que vai nos fazer refletir. E quando eu fui entendendo, o Espírito de Deus foi me comunicando no meu coração daquilo que comunicou o coração do pastor Lúcio, para que nós pudéssemos ser ministrados aqui hoje. E uma das coisas que eu pude perceber olhando para Jonas é que muitas pessoas como Jonas pararam porque a motivação parou. Jonas, ele era motivado, então ele era um homem de Deus, ele era um adorador. Mas quando a motivação dele acabou, ele abandonou o propósito. Quantas pessoas eu e você conhece pararam porque pararam a motivação? Tocavam, pregavam, era obreiro, era um irmão que vinha para a igreja com você. Por que eles pararam? Porque a motivação parou. E aí é algo interessante, irmãos. A motivação, quem tem motivação, uma hora vai parar. Mas quem tem fé, permanece. Porque Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Amém? Quem está entendendo isso, irmãos? Obrigado. Eu trouxe minha toalhinha, mas deixei lá no carro. Benção, né? Obrigado, irmãos. Eu coloquei aqui um paralelo, e se você estiver escrevendo, pode colocar isso. Coloque aí, motivação versus fé. Eu quero falar sobre motivação versus fé. Se você estiver escrevendo, pode escrever motivação versus fé. E eu quero fazer uma comparação, irmãos. Porque quando a gente fala sobre motivação e quando nós falamos sobre fé, nós vamos falar sobre dois princípios: fazer e ser. Quem é motivado, ele está fazendo. Então ele está empolgado. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de consagração, hoje é dia de oração, então ele está motivado.
porque ele tem algo a fazer, ele tem uma responsabilidade. Só que o problema do motivado é que quando ele para, ou algo acontece com ele, alguma frustração, por ele não exercer pela fé, mas pela motivação, ele vai parar. Mas quem tem fé, prevalece, permanece, porque não é sobre o que ele faz, é sobre o que ele é. Então nós temos que entender que o chamado, ele não nasce quando nós fazemos, ele nasce quando nós somos. Quem está entendendo isso? Eu queria que você, talvez você não goste de fazer isso, mas eu adoro fazer isso com o povo de Deus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Fale para ela, não é sobre o que você faz, mas é sobre o que você é. Amém? Porque o que você faz tem um prazo de validade, mas o que você é eterno, porque não é sobre você, é sobre Jesus que está em você. E esse Jesus que está dentro do seu coração, ele é eterno. Então, irmãos, deixa eu te falar mais uma coisa. Abra aqui, por favor. Coloque, por favor, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 1. Olha só o que Jesus está ministrando no Sermão da Montanha. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, os seus discípulos, e os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino. Aleluia. Bem-aventurados serão. Bem-aventurados serão. Aqui não está escrito bem-aventurado quem faz. Bem-aventurado quem fez. Bem-aventurados são vocês. E o que isso quer dizer? Que as bem-aventuranças não é sobre quem faz, é sobre quem é. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não vou negar o propósito de Deus. O Senhor mandou eu ministrar naquele lugar, eu vou ministrar. O Senhor falou que eu tenho que ajudar a minha igreja, porque ela está ativando os propósitos. Eu vou ativar os propósitos e eu não vou olhar para trás. E agora era a hora, irmãos, que você não combinou comigo, que você tinha que falar amém. Eu estava combinando isso, eu estava em casa já treinado. Porque o amém é assim seja, você recebe. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Esse ano você não vai negar o propósito de Deus. Não, você vai ser usado. Você vai ser alguém que vai ser levado para cumprir a vontade do Senhor. Mas antes de fazer, você tem que ser. E eu não estou anulando quem faz. Eu estou dizendo que para fazer tem que ser primeiro. Porque quem é, se manifesta no fazer. Aí é um bom servo. O bom amigo de Jesus. Bom servo fiel. Que serve. Que é o menor. Então, o que eu preciso entender é que eu preciso ser. Eu preciso carregar em mim o propósito, eu preciso carregar em mim o chamado, e aí eu vou manifestar, porque agora eu entendi que eu sou em Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? Você está aqui comigo? Uma coisa importante. Irmão, estou quase acabando já, viu? Nós vamos orar, falei para você que a gente vai orar bastante. Eu vou gastar o meu tempo orando com você hoje. O meu tempo aqui, tá, irmãos? Da pregação aqui. Jonas, irmãos, ele não fez. Sabe por que ele não fez? Sabe por quê? Sabe por que ele não foi a Nínive? E ele preferiu ir para aquele navio? Ele preferiu desobedecer? Ele preferiu ter que ser achado pelo Senhor? Porque Jonas ainda não era. Jonas só fazia.
Quem está entendendo isso? E hoje nós estamos aprendendo que para ativar o chamado nas nossas vidas, se você quiser escrever isso, escreva. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. E quem eu sou em Jesus. Eu tenho ouvido uma pergunta, pastor, que diz assim. O pessoal chega assim em mim e fala assim: qual é o meu chamado, pastor? Aí tem uns irmãos que são criativos. Falam: não, pastor, eu entendi que meu chamado é tocar a guitarra. Porque eu tenho uma pedaleira legal. E eu, nossa, a pedaleira é gigante. Meu chamado é tocar guitarra, pastor. Aí tem uns irmãos, e não é aqui, tá? Na presbiteriana. Isso é só na igreja lá, na outra. Que o pastor Lúcio ministrou lá já. Lá. Pastor, meu chamado é pregar, cara. Eu falo bem, hein? Eu tenho uma boa oratória. Ó, hermenêutica. Eu falo, as pessoas ficam ali. Elas são cativadas pelo que eu falo, e elas estão ali me olhando, elas não conseguem distrair. E eles são criativos. Mas eu entendi, irmãos, que o nosso chamado, ele é único. E a resposta está em Marcos. Abre aí, por favor. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Que diz assim: então, mais uma vez, né? O mestre, ele chamou a multidão e os discípulos disse, e aos discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, agora é a hora que você fala. Pois quem quiser salvar a sua vida, então se você está aqui, irmãos, e está tentando salvar a tua vida, você está tentando ficar bem e não está preocupado com os propósitos de Deus, se você está pensando em ganhar, você está perdendo. Você está perdendo. Ah, desculpa, tá? Desculpa. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, salvará. E o que isso quer dizer? É que eu tenho que perder para que Cristo ganhe em mim. Sabe o que faltou para Jonas? Faltou ele entender que ele não tinha que se poupar. Porque não era sobre ele, era sobre o que Deus tinha para ele. Sabe o que nós precisamos entender aqui hoje? Você não tem que poupar a sua vida. Ah, mas ser obreiro custa muito. Porque é 12 dias, eu tenho que estar lá os 12 dias intercedendo, servindo, recebendo as pessoas. Ah, eu ir uma célula, eu ter uma célula. Ah, participar lá com os irmãos do louvor, isso custa tempo, tem que ensaiar. E no sábado eu não vou querer ensaiar, sábado eu quero ir para o shopping. Irmãos, não é ruim ir para o shopping, eu gosto de ir para o shopping. Tudo bem? Não é ruim. Eu só estou dizendo para você que se você quiser se poupar e você não entender que você foi vocacionado para viver um propósito, você vai estar perdendo. Fala assim comigo, administração. Fala assim comigo, administração. É o que todo crente tem que ter. Porque quando ele entender que ele tem que administrar o tempo dele com a família, com o Senhor, com a igreja, com o filho, com a esposa. E vai, irmãos. Você vai administrando o tempo. A gente fez 7 dias de primícias na igreja. E no último dia, os irmãos decidiram abençoar uns aos outros. E aí teve um irmão que corta cabelo, ele falou: meu sábado eu vou cortar cabelo de quem quiser. Podem trazer quem quiser, eu vou cortar o cabelo. Fazer barba, fazer tudo. Trouxe todo o equipamento dele, montou lá, deixou lá e tal. E aí eu fiquei lá com ele no finalzinho, era por volta de 6 horas, eu falei para ele, olha, aqui hoje daria uns R$500 mais ou menos de corte aqui, né? Contando as pessoas pelo que você cobra na barbearia. Mas o mais interessante aqui, cara, que não é o recurso, não é esse valor de R$500 aproximadamente que você abençoa essas pessoas. Sabe o que você abençoa aqui?
e que não vai voltar mais, porque você só tem um sábado e domingo para curtir sua família, é o tempo. Porque você investiu no melhor lugar. E o Senhor vai te recompensar por isso. Porque você deu algo que custava tudo para você. O tempo. O que nós precisamos para entender o propósito? Tempo. E aí quando eu falo de propósito, repete assim comigo, propósito eterno. Fala, propósito eterno. O que é o propósito eterno? Relacionamento entre nós e o Senhor. Por que Deus teve esse plano de salvação? Porque Ele queria se relacionar conosco. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então o que Jesus estava querendo dizer? Vocês querem o Pai, vocês têm que vir a mim. Então o propósito eterno de Deus é relacionamento. É se relacionar com você. O Senhor quer ser teu amigo. E o chamado? Eu li o texto, mas e aí? Não entendi a resposta. Então o que é o chamado? O chamado é você estar com Ele. Você vai seguir Ele. Você vai negar a si mesmo. Você vai tomar a sua cruz. E você vai seguir Jesus, irmãos. E quando eu fizer isso, qual é o resultado? Cruz é morte. E o que é isso? Gálatas 2:20. E já não vivo mais, porque quem vive em mim? Cristo. Então não é mais sobre o Emerson, agora é sobre Cristo. Não é sobre a vida do Emerson, porque o Emerson morreu. Quem que vive no Emerson agora é Cristo. Então, irmãos, não é mais sobre os meus desejos, agora é sobre aquilo que Cristo quer. Quando eu aprender isso, quando eu for para a cruz com Jesus, quando eu entender que eu preciso morrer para que Ele possa viver em mim, eu vou começar a fazer, porque eu entendi o que é o chamado. Porque o chamado primeiro começou em mim, Cristo em mim. E aí Cristo em mim, quando Ele estiver em mim, é porque eu fui para a cruz com Ele. Eu morri com Ele, e agora eu vou viver com Ele. Então eu vou estar vivo para os propósitos. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode alguém morrer 2 vezes? Sabe por que tem muita gente parando? Muita gente que parou no meio do caminho porque não morreu ainda. Ela está muito viva. Porque quem morre é uma vez só. E quando morre, vive para o propósito de Jesus eternamente, irmãos, até que Ele venha. Até que Cristo venha nos resgatar, a glória dele estará em nós. Nós vamos chorar, nós vamos passar por problemas, por situações, mas nós não vamos largar o osso. Você está entendendo? Nós não vamos abandonar o propósito. Quem está entendendo isso, irmãos? Irmãos, eu não sou uma pessoa de pregação. Eu não sou de ministrações, eu só tenho uma pregação na minha vida. E por onde eu vou, lá na igreja, eles estão cansados de ouvir a mesma história, de formas diferentes. Eu estou até achando que eles vão ter que procurar outra igreja já daqui a pouco. Porque eles vão se cansar de ouvir o que eu estou falando, a mesma coisa. Porque eu só tenho uma pregação. Porque eu fui pregado por isso. E quando eu fui pregado por isso, eu entendi que não é mais sobre o Emerson, é sobre Jesus. Eu tive uma reunião lá na igreja, pastor, essa semana, com a diaconia da igreja, com os líderes lá de departamento. E eu fiz uma pergunta para eles, Ricardo. Eu falei assim para eles, olha, vocês são 100% cristãos? Aí tem uns que disseram assim, não, pastor. Aí tem outros que disseram, sim, eu sou. E aí outros falaram, não, eu não sou. E eu não vou fazer essa pergunta para não constranger você. Mas você vai responder isso dentro do seu coração agora. E se você respondeu, e se você disse não, eu não sou 100%, você só se preocupou se você é bom ou ruim. Porque você se preocupou com você. E você esqueceu que a obra não é sobre você, é sobre Jesus. O evangelho não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez. É sobre o que Ele é. Então entenda uma coisa. Se você disse não a você, isso é uma mentira de Satanás. Porque talvez você está negando a sua fé. Por quê? Jesus, Ele morreu na cruz. E Ele cumpriu aquilo que era para ser feito por causa de nós.
Mas eu sou falho. Eu sou imperfeito. Tenho problemas. Irmãos, todos nós temos. Mas uma coisa, nós estamos assegurados. Jesus, ele cumpriu o propósito dele. E ele preparou aquela morte que era nossa. E ele nos salvou. Então, quando eu afirmo que eu sou 100% cristão, não estou afirmando por aquilo que o Emerson faz. Por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo é. E aí você vai entender agora. Abra aí, por favor. Segundo livro de Coríntios, capítulo 4. Versículo 10. Estou terminando. 2 Coríntios 4, 10. Trazemos sempre em nosso corpo morrer. Ah, vocês sumiram. Trazemos sempre em nosso corpo morrer, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso. Então você tem que carregar o morrer de quem? Você tem que ir para a cruz, irmãos, morrer com ele. Para quê? Para o propósito ser ativado em nós. Vamos ler outro texto. Pula o capítulo 5, versículo 15. No mesmo livro. E ele morreu? Ah, só alguns viram. E ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si? Ah, pausa. Ele morreu por todos. Para que você não viva mais para você? Ah, irmãos, o evangelho é maravilhoso. O evangelho, irmãos, não é sobre a gente viver a nossa vida. O evangelho é para a gente viver a vida de Jesus, irmãos. E aí o que Paulo está dizendo? Vocês não podem viver para vocês. Ó, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uau! Glória! A morte doeu. Fala comigo assim, irmãos. A morte doeu. Na psicologia fala self. O que é o self? Eu. A morte doeu. Eu não vivo mais para mim. Porque a vida que eu tinha morreu. E agora Cristo que vive em mim. Então a morte doeu. É a evidência de que Cristo está em. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você já começou esse 2022 e achou que você não iria ser ativado pelo propósito de Deus na sua vida, nós vamos ter que morrer aqui hoje. Para que Cristo venha nascer em nós. Porque a morte doeu é a evidência de Cristo em nós. E quando Ele vive em nós, nós nos tornamos quem Ele é. Então agora eu sou. Você pode repetir isso comigo? Fala, quando eu vou para a cruz. E eu só fui para a cruz porque eu neguei a mim mesmo. Eu tomei a minha cruz. E eu segui Jesus. Agora repete com força. Fala assim, eu só me torno como Jesus porque eu fui para a cruz. Aleluia. Agora, se você foi para a cruz, você morreu com Jesus, você vai fazer, irmãos. E você não vai parar no meio do caminho. Você não vai começar a faculdade e não vai terminar. Você não vai começar um casamento e vai deixar a sua família na mão. Seus filhos, sua esposa. Você vai ser homem. Você vai ser uma mulher de Deus. Vai vir lutas? Claro que vai. Todo mundo enfrenta. Mas nós vamos entender que nós vamos perseverar aí até o final. Nós não vamos desistir. Porque eu morri numa cruz, irmãos, e eu morri para mim mesmo. Para que Cristo venha viver em mim. E a vida de Cristo que agora eu tenho em mim, me faz servir o corpo da igreja. Então deixa eu te falar uma coisa. Quantos querem servir aqui? Quantos querem servir a igreja? Quantos querem servir a sociedade? Quantos querem servir, irmãos, no seu emprego? Quantos querem servir, irmãos,
na onde você estiver, na faculdade, na escola, nas ruas, seu vizinho, presta atenção. Se você morreu com Cristo e você entendeu, discerniu que não é sobre você, é sobre Jesus, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você ativou seu chamado. E você não vai fazer como Jonas. Irmãos, Jonas, ele viu o povo se arrepender. O Senhor perdoou aquele povo de Nínive. Mas Jonas, ele ficou muito bravo. E Jonas desejou a morte. Leia o capítulo 4 de Jonas. Olha a lição de casa. Leia o livro de Jonas. Capítulo 4 de Jonas, você vai ver que Jonas deseja a morte. E ele por inúmeras vezes, Senhor, se for para viver isso aí, eu quero a morte. Porque Jonas não entendeu o amor de Deus, que é perdoar. 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 Irmãos, nós temos trabalhado muito por uma cultura de oração na nossa igreja. Não foi à toa que a nossa igreja ela nasce numa casa de oração, lá em Jerusalém. E o Senhor já me fez entender a identidade do lugar que nós estamos. E aí eu tenho mergulhado muito nisso. E aí eu estava vendo um documentário do Mike Bilko, e ele diz uma coisa interessante. Ele disse que ele estava numa igreja lá na Flórida. E ele chegou em um local e ele falou que tinha uma mulher que ela dançava loucamente. Ela dançava, se expressava. E ela não era da dança, irmãos. Era alguém que estava no meio e que vem para frente. Lá eles têm essa cultura. E aí os irmãos começam a dançar. Os irmãos começam a se expressar diante do Senhor. E o Mike, ele ficou de canto no altar e ficou olhando aquela mulher. E ele disse, que desnecessário. Exagerada. Aí de repente, irmão, chegou a pastora. Por detrás dele, sem saber de nada. Mike, tá vendo aquela mulher que tá loucamente dançando, cheia do Espírito de Deus? Você tá vendo aquela mulher, Mike? Ele, sim, tô vendo. Faz 30 anos. Ela ficou 30 anos na prostituição. E sabe por que ela tá assim, Mike? Porque ela foi perdoada. Quem é muito perdoado, irmãos? Ah, irmãos. O nível de pecado, o nível de depravação que aquela mulher viveu, proporcionou para ela um amor incompreensível. É um amor que não dá para compreender. Um amor que faz ela se expressar por alguém, irmãos. Eu vejo isso, eu choro, irmãos. Sabe por quê? Porque é o amor. Alguém que pecou muito, mas que também foi muito amado. Irmãos, a última, para a gente ir embora. Quantos aqui conhecem Maria Madalena? A minha pergunta é para você. Quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu ressurreto? Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Ela se vendia, ela era uma prostituta. E sabe o que aconteceu? Jesus aparece para ela, porque Maria Madalena, ela foi ao sepulcro, porque ela estava totalmente acabada, totalmente angustiada, e ela vai ao sepulcro e ela olha, e ela vê que a pedra não está mais lá, e aí, irmãos, ali começa todo... João, capítulo 20, capítulo 21, Maria Madalena está ali diante de Jesus e ela não sabe quem é ele. E aí ela acha que é o jardineiro. E aí ela olha para Jesus e fala: aonde você colocou o corpo dele? Porque eu vou buscar. E a Bíblia não diz como foi que ela falou, não fala o tom que ela falou, mas eu imagino, irmãos, que ela estava tão angustiada que ela foi ignorante com aquele jardineiro. E quem era o jardineiro? Jesus. E aí Jesus fala assim: Maria. E aí ela reconhece. E aí ela fala: mestre. E ela reconhece que é Jesus. Segura aí. A pergunta. Por que Jesus apareceu para a pessoa mais frágil dos que caminhavam com ele? Por que Jesus apareceu para a pessoa mais fraca? Por quê? Eu imagino que Jesus estava pensando assim:
eu vou aparecer para Maria. Ela vai ser a primeira. Porque ela está achando que ela vai voltar para o lugar de onde ela veio. Ela está achando que ela vai voltar para o lugar onde eu libertei ela. Eu vou aparecer para ela. E ela vai ver que a obra não terminou. A obra começou. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um espírito profético aqui hoje, irmãos. Um espírito de profecia. Que ele está dizendo para você, não terminou. Começou. Não terminou. Ressurreição não é quando termina. Ressurreição é quando começa. É o início apenas. Maria Madalena não vai voltar a pecar. Maria Madalena, você não vai fazer de novo, porque eu só comecei.